pecador. Eu não mereço nem sequer a tua presença. Reconhecer. E quanto mais você percebe que nada merece, mais Deus dá. Porque eu não mereço. Reconheço sua graça. E esse Deus dá, eu não estou aqui pensando em coisas materiais. Coisas materiais é secundária nesse sentido. Eu estou pensando em uma vida profunda de relacionamento com Ele, que ultrapassa qualquer coisa com aquilo que a gente recebe. Não estou dizendo que é ruim ganhar. Estou pedindo a Deus um novo skate aí. Brincadeira, não ando de skate não. Mas a gente pede a Deus coisas materiais? Claro que pede. Eu peço bastante, de vez em quando eu peço. Mas não é isso que está além. A prioridade, como o pastor Carlos pregou aqui hoje de manhã, é a glória de Deus. Finalidade do Evangelho. Tem uma confissão de fé chamada Confissão de Fé de Westminster. Ele vai dizer que o ser humano foi criado para a glória de Deus e desfrutar dessa glória eternamente. Se a gente tem um propósito na vida, e um propósito de vida é a glória de Deus. E qualquer outra coisa é inferior a isso que é primordial e essencial. Isso é pobreza de espírito. É compreender. Um outro ser humano que mostra a pobreza de espírito é o Moisés, o grande estatista, o Moisés das ciências egípcias. Senhor, eu não posso ir lá, não tenho nome não, eu não sou pesado de boca, eu tenho problemas. Eu não sou o homem digno para tirar o seu povo, não. E Deus fala, é desses homens que eu gosto. É desses homens que reconhecem que nada são, que eu posso te oferecer tudo. Que eu posso revestir com o meu poder, porque são fracos. E o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza deles. Reconhecer que é fraco, automaticamente é ser forte diante de Deus. Agora o inverso é reconhecer que é forte. E aí eu lembro de quem? Laodiceia. Sou rica, não preciso de nada, estou vestida, eu não preciso nem de Deus. Tanto que eu não preciso, que eu vou colocar ele para fora e eu vou fechar as portas. E ele tem que bater. Me colocaram para fora. Se vocês se arrependerem do que vocês fizeram, me convidar novamente, eu entro e saio com vocês. Quer dizer, a relação volta novamente. Aqui a pobreza de espírito, nunca. Você não encontra, você encontra ser humano arrogante. E se existe uma máquina de fazer arrogante, é a religião. Como existe? Como é capaz de produzir seres humanos arrogantes? A religião. Por quê? Porque não é pobre de espírito. Porque não reconhece diante de quem está e quem é. Um outro ser humano aqui que também mostra também um aspecto de pobreza de espírito é o Davi. Não, Davi também aqui. Os dois Davis. São dois pobres de espírito. O Davi, e foi por isso que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque Deus encontrou ali um ser humano que dependia dele. Não dava um passo sequer sem consultar a vontade de Deus. Até para matar. Ele perguntava, Deus, faço isso ou não? Claro que naquela época tem todo um contexto. Tem todo um contexto ali. Mas é um homem que não dava um passo sem pedir a vontade de Deus. É um homem que quando se olhava no espelho perguntava, quem é o homem para que dele te lembres? Olha só, pobreza de espírito. E é esse homem que Deus abraça e vai dizer, não, encontrei um homem que é igual ao meu coração. Que o coração se afina. Um homem que eu posso comunicar os meus segredos. O salmista vai dizer também que os segredos do Senhor é para aquele que os teme. A relação que esse homem que teme a Deus tem com Deus é tão profunda, que Deus conta a ele os seus mistérios. Pobreza de espírito. Um pobre de espírito reconhece que a sua vida é produto da graça. Da graça de Deus, e na graça de Deus não há espaço para a soberba humana. Não há. Tudo é graça. Tudo que eu recebo e tenho, Ele dá de forma que eu não mereço. E se eu recebo alguma coisa de Deus de forma que eu não mereço, eu tenho que viver uma vida livre de qualquer tipo de soberba. O pobre de espírito é aquele que reconhece que depende profundamente do seu Senhor. E que encontra no seu Senhor a segurança de sua vida. O salmista Davi aqui descrito, né? Eles dependem do Senhor e seu Senhor lhes concede alguma coisa. O fato de reconhecer que depende profundamente de Deus, Deus lhe oferece alguma coisa. Ele oferece o seu reino, porque é desse tipo de gente que é o reino dos céus. Meus irmãos, nós sofremos por demais às vezes, porque a gente está diante de um dilema muito grande. Nós fomos justificados do pecado, nós fomos livres do pecado, nós fomos livres do domínio do pecado, mas nós não fomos livres ainda da ausência do pecado. Ele continua na gente.
De vez em quando, esse ser humano que estava morto, ele aparece. Toda vez que ele aparece, ele faz besteira. E aí depois um outro ser humano que nasceu de novo, tem que reparar a besteira que ele fez. Ele aparece de vez em quando. Então a gente sofre bastante com esse dilema que nós enfrentamos. Nós sofremos por demais porque o nosso desejo é se moldar, é se formar à vontade que Jesus tem de um novo ser humano. Só que nesse desejo de oferecer ao Senhor essa nova humanidade que Ele já reproduziu em nós, aparece o não convidado. E como eu falei, ele aparece fazendo besteira. E por causa das suas besteiras nós sofremos. Como é que eu posso saber que uma pessoa tem um coração que é pobre de espírito? Porque ela não erra? Não. É pelo choro que ela tem depois que erra. Lembra que a pobreza de espírito é a primeira qualidade que dá origem às outras. Pobre de espírito, errei. Ser consequência, eu choro. Percebem? Um liga ao outro. Um depende do outro. E aqui a gente conhece uma pessoa convertida. Não porque erra, porque não erra, mas porque se arrepende profundamente dos erros que cometeu. Pobre de espírito. Nisso se encontra a razão do nosso sofrimento, como eu disse. Porque desejamos ser alguma coisa que é difícil de ser. Mesmo nascido de novo. Mesmo nascido de novo. Se você perguntar para mim, você está satisfeito com aquilo que você é, eu vou dizer que não estou. Eu vou dizer que ainda não fui completamente formado, que não estou completamente moldado, que eu preciso de muita graça do Senhor ainda. Olha só, não é que eu estou falando que eu sou pobrão de espírito, mas a demonstração é que é reconhecer que precisa. É reconhecer que por mais que os outros percebam a perfeição, no caso de vocês, não de mim, por mais que os outros percebam a perfeição em vocês, você vai reconhecer que precisa de mais. Você nunca está satisfeito com a sua vida. Você sabe que o padrão é o Cristo, que é formado dentro de você, e que tem que se aflorar, apesar de você. É o novo nascimento, é essa tensão que a gente vive. E isso eu percebo na fala do Paulo, quando vai dizer lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só o dilema que esse homem enfrenta. Olha só a grande questão que não está fora dele, está dentro dele. Porque o maior campo de batalha não está fora de nós, está dentro de nós. E o maior inimigo não está fora de nós, está dentro de nós, somos nós mesmos. De vez em quando esse velho homem coloca as suas armas e combate contra o novo homem. E Paulo está dizendo assim, eu quero fazer o bem, mas às vezes eu faço o mal. Porque todas as vezes que eu penso em fazer o bem, o mal está comigo. Quem é que pode me resgatar disso daqui? Ele vai dar um grito, que até hoje a gente ouve o eco do grito de Paulo. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Eu dou graças a Deus porque a paciência dele não tem limite. Porque se tivesse limite, a gente já estava perdido. Eu dou graças a Deus que as suas misericórdias renascem. Está velhinha, no outro dia fica jovem de novo. Está velhinha, no outro dia fica jovem de novo. Renasce todas as manhãs. E nós somos frutos disso. Nós somos frutos dessa misericórdia que renasce todos os dias. Nós somos esse testemunho vivo que Deus é bom. E como diz um amigo, e o diabo não presta. Então existe essa tensão em nós. Desejamos de todo o nosso coração agradar ao Senhor. Mas nos pegamos muitas vezes buscando nos agradar. E ao nos agradar, desagradamos o Senhor. E ao desagradar o Senhor, nós sofremos com isso.